boa noite. A gente vai começar. Bom dia, né, para tia Ruth que está assistindo diretamente do Japão. Boa noite aqui no Brasil, bom dia aí no Japão. A gente vai começar nessa noite mais uma live. E o título da live de hoje é Nova Vida, Novo Propósito. Se você está nos assistindo nessa noite pela primeira vez, você é muito bem-vindo. A gente fica muito feliz com sua presença aqui nessa live, onde a gente vai falar um pouco sobre a Palavra de Deus. E no domingo passado, na Hope, a mensagem da noite foi sobre Nova Vida, Novo Propósito. E a gente vai reforçar nessa noite alguns pontos sobre a mensagem desse domingo. E o tema, né, que fala Nova Vida, Novo Propósito, né? Quantos de nós a gente já fizemos as nossas resoluções de começo de ano? Começa o ano e todo mundo promete, né? Eu vou fazer dieta. Dizem que as matrículas nas academias disparam no começo de ano, né? Porque muita gente faz promessa de que vai começar a fazer exercício, vai começar a se dedicar a algum esporte, alguma atividade. Então, tem muita novidade acontecendo na vida das pessoas no início do ano, porque as pessoas entram no novo ano com aquela expectativa de que estou entrando no novo ano, vou fazer coisas novas, coisas diferentes. Mas a vida com Jesus nos permite fazer coisas novas e renovar a nossa perspectiva, enxergar as coisas de uma maneira diferente sempre. É muito legal sabermos que temos um Deus que nos presenteia, que nos oferece coisas boas e novas sempre. Diferentemente do que o mundo oferece, do que as pessoas possam oferecer. Deus sempre nos presenteia com coisas novas. O que são esses presentes de Deus? Cada dia que nós temos caminhando com Deus, a gente tem a oportunidade de aprender algo novo. A gente às vezes anda tão preocupado com os nossos problemas, com a cabeça tão cheia, né, de preocupação, às vezes de ansiedade. É o problema político, problema econômico, problema na família, problema no trabalho. E realmente a gente vive num mundo onde a gente enfrenta problema de tudo quanto é tipo. E se não for Deus para nos ajudar e nos capacitar, realmente vai ficar muito difícil. Mas a gente tem que ter essa perspectiva de que se Deus está do nosso lado, a cada dia Ele pode nos dar uma perspectiva nova. Eu gosto de começar cada dia pedindo a Deus ajuda. Eu oro e falo, Deus, me ajuda nesse dia em relação ao que eu vou fazer. Eu começo a me lembrar e entro em detalhes de coisas que eu tenho para fazer nesse dia. E você pode falar assim com Deus. Você não precisa orar e falar com Deus só para pedir grandes coisas. Na vida cristã, né, dentro dessa nova vida com Jesus, a gente pode pedir para Deus nos ajudar nas mínimas coisas da nossa vida, porque Ele quer nos ajudar. Então a gente precisa entender que Jesus Cristo tem algo novo para nós a cada dia. A Bíblia fala que as misericórdias de Deus se renovam para com as nossas vidas todas as manhãs, a cada dia. Então imagina só, você está acordando, as misericórdias de Deus já são renovadas automaticamente sobre a sua vida. Você pode ter tido uma semana difícil, uma semana onde você pisou na bola com Deus várias vezes, mas Deus te ama igual. Deus não, da noite para o dia, vai te amar diferente. O amor dele é contínuo, ele se mantém, ele se preserva. Jesus te ama do jeito que você está, com os seus desafios, com os seus problemas, com os seus erros, com os seus pecados. E a gente tem um inimigo que sempre tenta nos acusar, sempre tenta nos colocar para baixo, sempre tenta nos desanimar. A palavra de Deus fala que Jesus, ele combatia, né, quando ele foi tentado no deserto, ele não ficou rebatendo
Satanás, ou seja, a Bíblia conta que Jesus ficou 40 dias no deserto e ao final desse período, né, ele foi tentado por Satanás. O diabo queria derrubar Jesus de todas as formas possíveis. E, por exemplo, quando o diabo vira para Jesus lá em Mateus, né, no capítulo 4, o diabo vira para Jesus e fala, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus respondeu o diabo com a palavra de Deus. Você precisa aprender a responder os desafios, as tentações, os problemas com a palavra de Deus. O diabo, a Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele não é um leão. Ele brama como um leão, ele faz um teatro, né? Ele tenta se passar por leão, valente, e ele tenta derrubar as pessoas o máximo que ele pode. Mas nós precisamos enfrentar os desafios, os pecados, as tentações com a palavra de Deus. Às vezes, se você está se sentindo fraco, você pode se lembrar da palavra de Deus que fala, quando estou fraco, aí sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Se você está se sentindo em falta, está faltando comida, às vezes está faltando dinheiro, você está endividado, você pode se lembrar da palavra de Deus que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você está sentindo que você não consegue, você está diante de um desafio, de um obstáculo enorme, e você acha que você não vai conseguir, você pode declarar que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Comece a declarar a palavra de Deus sobre o seu problema. A palavra de Deus é viva. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a palavra. Quando a gente vai lá em João capítulo 1, a Bíblia diz que o verbo se fez carne, o verbo é a palavra. Quem se fez carne foi Jesus Cristo, então Jesus, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra. E você precisa andar aliançado com a palavra todos os dias da sua vida. Você precisa acordar de manhã meditando na palavra de Deus. Salmos capítulo 1, eu gosto muito desse salmo desde criança. E esse salmo fala sobre o homem e a mulher, né, que é bem-aventurada. E diz esse salmo que é a pessoa bem-aventurada, é a pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite. E tudo quanto fizer prosperará. Você está meditando na palavra de Deus? Você quer prosperidade para a sua vida? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de uma vida abundante, uma vida que Jesus Cristo conquistou na cruz para cada um de nós. É uma vida que mesmo diante dos desafios, dos obstáculos, dos problemas, você sabe, você tem a convicção, a certeza que Jesus Cristo está do teu lado em toda e qualquer situação. O Salmo 1 diz isso, que nós seremos bem-aventurados quando meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. E esse versículo fala que você, quando medita na palavra de Deus, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e você vai dar o fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Já pensou você ter essa convicção? Eu vou dar fruto na estação própria. No tempo certo, eu vou colher o fruto daquilo que eu plantei na minha vida. O que você tem plantado na sua vida? Qual tem sido a sua semeadura? A Bíblia, o reino de Deus, ele é fundamentado em um princípio muito importante que diz: tudo que o homem semear, isto também colherá. O que você está semeando no seu dia a dia? Cada dia é uma oportunidade de plantar sementes novas. Que tipo de semente que você está plantando? Você acorda de manhã e planta sementes ruins ou sementes boas? E o que é plantar uma semente ruim? Plantar uma semente ruim quando você acorda no início de um dia é você começar a reclamar das coisas, passa pelo cachorro, chuta o cachorro,
reclama com o filho, com a mulher, com todo mundo. Que tipo de semente que você está plantando na sua vida para esse dia? Mas se você começa o seu dia declarando vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, declarando aquilo que Deus pode fazer na sua vida, mesmo que você não esteja sentindo, porque muitas vezes, não sei se você já teve essa experiência, às vezes você está numa reunião na igreja e você está se sentindo cheio do Espírito Santo, você sente aquela unção, aquele calor, e às vezes você está, né, no domingo seguinte, numa outra reunião na igreja, você está ali querendo escutar a palavra de Deus, mas você não está sentindo talvez aquele mesmo calor, aquele mesmo fogo. Mas não importa. O que importa é o que você começa a declarar com a sua palavra, mesmo que você não esteja sentindo essa vontade de glorificar, de exaltar o nome do Senhor, comece a glorificar mesmo assim, porque você vai estar plantando uma semente de vitória sobre a sua vida. Mesmo que você não esteja desanimado, triste, cansado, aí mesmo é que você tem que declarar a palavra de Deus em relação a todas as situações que envolvem a sua vida, porque Deus vai começar a causar uma transformação. Nós não somos perfeitos. Só Jesus Cristo foi perfeito e andou aqui na terra, né, sem pecar. Por isso que ele conquistou a vitória na cruz, a nossa salvação, porque ele viveu aqui, foi tentado como nós e nunca pecou. Mas a gente gosta de fazer perguntas, né? A gente quer respostas, né, de Deus. E é interessante, né, que esses dias eu estava lendo e Jesus Cristo, ele fazia mais perguntas do que apresentava resposta para as pessoas. Quando Jesus Cristo, a última palavra de Jesus Cristo, ele falou assim, né, que se possível, passa de mim este cálice, né? Mas que seja feita a tua vontade, né? Não a vontade dele. Jesus Cristo não queria estar enfrentando aquilo que ele estava enfrentando, aquele sofrimento terrível, mas ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai. Nós precisamos estar com essa mesma mentalidade de Jesus Cristo, preocupados em fazer a vontade do Pai em relação a todas as coisas da nossa vida. Em Atos capítulo 20, versículo 32, é um versículo que fala sobre a palavra de Deus, né, dizendo assim: e agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Deus tem bênçãos reservadas para todo o seu povo. Deus tem bênçãos reservadas para a sua vida. Mas essas bênçãos começam a ser liberadas sobre a sua vida na medida em que você caminha ao lado do Senhor a cada dia. Porque Deus, tem muita gente que fica pedindo: Deus, eu preciso de dinheiro, Deus. Mas e se Deus derramasse, né, um caminhão, uma tonelada de dinheiro sobre a sua vida? Do nada você ficasse muito rico, sem que você estivesse preparado para receber essa bênção na sua vida. O que seria de você? Deus está mais preocupado com a sua salvação do que com você estar rico e perder a salvação. A Bíblia fala: que proveito tem ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus Cristo, a palavra de Deus, né, ensina em Salmos: agrada-te do Senhor e ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Numa outra versão diz assim: deleita-te no Senhor e ele concederá aquilo que deseja o teu coração. O que o teu coração deseja? Tem gente que começa a orar e fazer pedidos de oração a Deus que estão desalinhados com os propósitos de Deus para a sua vida. Porque a gente muitas vezes ora por coisas que, do ponto de vista natural, nós somos seres humanos falhos, faz sentido para nós. A gente ora por aquilo que está doendo, aquilo que está incomodando a gente. Você está com aquela dor, com aquele problema, você quer se livrar daquilo o mais rápido possível, mas Deus às vezes permite que você carregue essa dor por mais tempo, esse problema por mais tempo, porque é justamente essa dor, esse problema que vai te trazer uma vitória lá na frente. As experiências que você vai ter com essa dor, com esse problema, vão ser assim, vão trazer riquezas incalculáveis, riquezas espirituais para a sua vida lá na frente.
A gente às vezes não entende, né? A gente está olhando a fotografia no instantâneo, ali no momento presente, e a gente às vezes não consegue visualizar e não conseguimos o que Deus vai fazer. E às vezes anos depois a gente entende, foi por isso que eu passei por aquele problema, por aquela dificuldade, porque Deus queria trabalhar na minha vida naquela área, Deus queria me moldar o meu caráter, trabalhar. Então, uma nova vida, um novo propósito. O que estamos aí já no mês de maio de 2023? Você pode ter dito no início do ano, feito várias promessas, né? Ou resoluções de ano novo. Quantas delas foram mantidas até agora, até o mês de maio? Você não precisa esperar o encerramento do ano de 2023, o começo de 2024, para começar a estabelecer novos propósitos em Deus para sua vida. Você pode começar hoje, você pode começar agora. No seu coração, com certeza, você sabe aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Você sabe quais são as áreas da sua vida que o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar, precisa te moldar, precisa te aperfeiçoar. Por que você não começa hoje a declarar a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre as áreas mais problemáticas da sua vida? Comece a declarar, não fique olhando para a situação atual, não fique olhando para a circunstância, mas olhe para aquilo que Jesus Cristo pode fazer na sua vida. Você pode não estar vendo, você pode não estar enxergando, mas a fé é assim. Viver pela fé é viver na beira do precipício. A gente acha que às vezes viver pela fé é viver ali tranquilo, né? Longe do buraco, né? Longe do problema, mas não. Quantas vezes, né, nossa fé é testada, ela cresce com desafios. A nossa fé não vai ser fortalecida sem problemas, sem desafios, sem dificuldades. Muita gente fica pedindo: Deus, aumenta a minha fé. Deus, fortalece a minha fé. Deus, me ajuda. E aí Deus, às vezes, permite certas circunstâncias nas nossas vidas que vão testar a nossa fé. Você confia em Deus em toda e qualquer situação? Será que Deus, que esteve com você ao longo da sua vida, não vai estar diante dos novos desafios e dos novos problemas que virão? Ao longo da nossa vida, a gente vai enfrentar novos desafios, novos problemas. Mas em cada situação que a gente enfrenta, a gente tem a oportunidade de crescer em Jesus Cristo, de aumentar a nossa fé, de sermos mais fortalecidos no Senhor. O Senhor é a força da nossa vida. É Ele que nos capacita a enfrentar todo e qualquer problema. No dia da dificuldade, Ele está com a gente. No dia do problema, Ele está do teu lado. Nos dias mais difíceis da sua vida, Ele está do teu lado. Às vezes parece que tem silêncio absoluto ao seu redor. Mas Jesus nunca está de olhos fechados para o seu problema. Você está orando, Ele está escutando. Ele pode não estar te respondendo de imediato, mas na medida em que você ora, as ordens já são direcionadas aos céus. E Deus começa a trabalhar em nosso favor porque Ele nos ama. Pode ser que o trabalhar de Deus a nosso favor seja diferente da sua expectativa. Você acha que Deus vai trabalhar da maneira que você quer que Ele trabalhe na sua vida, mas a Bíblia fala que tão alto, assim como os céus são muito mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Deus olha sobre uma perspectiva eterna. Deus está olhando o último dia já da sua vida, como vai ser, Ele sabe. Então, quando a gente recebe, às vezes, faz um pedido de oração e recebe, às vezes, uma resposta que não necessariamente era aquilo que a gente esperava, confie em Deus. Siga confiando em Deus, acreditando e tendo fé que Ele está no controle da sua vida, que Ele está no controle de toda e qualquer situação. Não se desanime pelos desafios, pelas lutas. Você pode estar enfrentando uma situação hoje que vai durar muito tempo. Tem quantas pessoas a gente já escutou histórias e testemunhos de pessoas que às vezes enfrentaram problemas que duraram anos, mas elas perseveraram e alcançaram a vitória porque confiaram em Deus mesmo não vendo nada. A fé é isso, é trazer à existência
as coisas que não são como se já fossem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Olha o versículo que eu falei agora há pouco, em Salmos. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. E ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que você possa agradar a Deus, você precisa confiar nele, mesmo que você não esteja enfrentando, vendo nenhuma luz no final do túnel. O que mais deixa Deus feliz com seus filhos é ver seus filhos lutando, enfrentando o problema, mas confiando e declarando: Deus, eu não estou vendo solução. Deus, eu não estou vendo a luz no fim do túnel, mas Deus, eu vou seguir confiando em Ti. Eu vou perseverar esperando no Senhor, esperando no Deus da minha salvação, naquele que me capacita, naquele que me ajuda a enfrentar as dificuldades e os desafios da vida. A gente sempre vai ter desafios para enfrentar. Não importa a situação. Eu tenho um testemunho na minha família do meu avô, o pastor Mário. O meu avô, durante muitos anos, viveu uma vida se prostituindo, deixou a minha avó em casa. Naquela época a minha mãe era uma criança ainda, 3, 4 anos, e junto com minha tia Francimar, ele tinha 2 filhas, e meu avô saiu de casa e foi viver a vida dele, alcoólatra, completamente distante de Deus. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo. E nesse encontro ele escolheu entregar a vida a Jesus Cristo e confiar que Jesus ia cuidar e dirigir a vida dele. Ele não tinha, do ponto de vista humano, qualquer expectativa de uma transformação. Ele foi alcoólatra durante tantos anos. Ele poderia facilmente voltar para aquela vida. Mas quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, você é marcado pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E Ele é poderoso para transformar você de dentro para fora, para mudar os seus hábitos. Às vezes hoje você pode estar enfrentando um vício, droga, álcool, pornografia, vício de todos os tipos. Mas Deus é poderoso para te libertar de todo e qualquer vício. Deus é poderoso para transformar a sua maneira de viver numa nova vida, num novo propósito. Não espere a virada de um novo ano para começar a estabelecer um novo propósito para a sua vida. Hoje é o dia de você estabelecer um novo propósito diante de Deus. A Bíblia fala que é o dia aceitável da salvação. Este é o dia de transformação. A Bíblia fala tanto sobre isso, para a gente focar no presente. O que você tem nas suas mãos? Você pode não ter os recursos que você espera para poder fazer as coisas que você está esperando. Quando na Bíblia Moisés foi chamado para liderar o povo de Israel para sair do Egito e levá-los à terra prometida, ele era um homem agricultor, um pastor de ovelhas, cuidando de um rebanho no deserto, sem recursos. E Deus vira para ele e fala: Moisés, o que você tem na sua mão? E ele falou: uma vara. E aquela vara era um simbolismo de que Deus podia usar coisas aparentemente sem valor, simples, um pedaço de pau. E aquilo ali foi um simbolismo de que Deus estava na frente de Moisés ao longo da jornada, levando o povo da terra do Egito para a terra prometida. O que você tem hoje em suas mãos? Talvez você não tenha recurso financeiro, talvez você não tenha ainda a educação, os estudos necessários para entrar num determinado emprego, num trabalho que você espera, mas Deus te capacita, não tem barreira. Deus pode abrir portas, abrir caminhos para que você alcance os objetivos que você tem colocado no seu coração e colocado diante de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. E para agradar o Senhor, você precisa andar com Ele. E quanto mais você anda com Deus, mais o seu coração se amolda ao coração de Deus.
Quando você anda muito perto com uma pessoa, você não adquire as características dessa pessoa, às vezes o jeito de falar, a maneira de agir. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais próximo de Deus você anda, mais perto dele você fica e mais você vai adquirindo as características de Jesus Cristo na sua vida. E você vai se espelhando em Jesus. Paulo dizia, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus Cristo. Paulo procurava seguir tudo aquilo que Jesus Cristo fez e fazia e disse para os discípulos, façam como eu faço, né? Olhem para o meu exemplo. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo para seguir. E seguindo esse exemplo, quanto mais andarmos ao lado de Jesus Cristo, mais nós vamos entender e compreender o coração de Deus. E quando você compreende o coração de Deus, você para de fazer orações que estejam desalinhadas do propósito de Deus. Quanto mais você conhece o coração de Deus, mais você vai fazer orações alinhadas aos propósitos de Deus. As orações que são respondidas são as orações alinhadas ao coração de Deus. Quando a gente ora na carne, né, ora do ponto de vista humano, só pensando naquilo que é interessante para nós, sem se preocupar com aquilo que é melhor para Deus, a gente vai estar fazendo orações que estão totalmente, às vezes, fora da vontade de Deus. A Bíblia fala que tudo o que pedirdes, crendo, recebereis. Mas a Bíblia também fala que tudo o que pedirdes, né, segundo a vontade do Pai, crendo, recebereis. Quando a gente ora de acordo com a vontade do Pai, ou seja, quando a gente faz uma oração que está alinhada ao coração de Deus, a gente vai alcançar a resposta da nossa oração, porque a gente vai fazer um pedido de oração que está em linha com o que Deus quer fazer na sua vida. Você entrou nessa live, talvez nessa noite, com um monte de problema, uma pilha de problema, uma pilha de preocupação, que você não sabe nem por onde começar. Mas eu quero fazer uma oração pela sua vida nessa noite. E eu vou pedir a Deus, para que Deus toque na sua vida nessa hora, para que Deus transforme a sua situação e para que Deus faça algo novo, possa estabelecer na sua vida uma nova vida, um novo propósito. Eu vou orar agora, você pode fechar os olhos onde quer que você esteja, em concordância. Se você orar com fé, não adianta somente orar, mas é importante que você creia, porque quem faz o milagre é Jesus Cristo, não é o homem. Então nós vamos pedir a Deus com fé, crendo que Deus é poderoso para transformar qualquer circunstância. Vamos orar. Pai querido, eu apresento a Ti, Pai, cada pessoa que está escutando essa palavra, essa mensagem, cada pessoa que tem no seu coração um interesse genuíno em ter uma vida nova, um novo propósito contigo, Senhor. Deus, você conhece o problema que cada pessoa está enfrentando. Pode ser um problema de saúde, um problema financeiro, um problema na família, um problema de relacionamento. Mas, Deus, não existe problema nesse mundo que você não seja Deus suficientemente poderoso para resolver. Tu és poderoso para resolver toda e qualquer situação, para mudar o rumo e a circunstância das coisas. Por isso nós apresentamos diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, o problema de cada pessoa, que cada pessoa está enfrentando nesse momento. Que você possa, Deus, derramar da Tua graça e da Tua sabedoria sobre cada vida, trazendo o seu refrigério, a Tua paz. A Tua palavra diz que a Tua paz excede todo entendimento, excede toda a compreensão humana. Que nessa noite, Espírito Santo de Deus, você possa trazer para cada um de nós, para cada pessoa escutando essa palavra, uma paz sobrenatural que só Jesus Cristo pode dar, tirando todo o peso, toda a angústia, toda a ansiedade. Que haja paz no seu coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e que Deus possa estabelecer no seu coração uma nova vida, um novo propósito, que você tenha fé para enfrentar os desafios, sabendo que Jesus Cristo está do teu lado. E quando Jesus Cristo está no barco, tudo vai bem. E nós te glorificamos nessa noite, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Estamos muito felizes por você ter participado. Amanhã, quarta-feira, às 20 horas, lá na Hope, nós vamos ter uma reunião presencial.
na Rua Santa Cruz, 2215. Você é nosso convidado para estar presente com a gente. No nosso Instagram tem mais informações sobre essa reunião. Vai estar conosco o pastor Davis, da Igreja Além do Véu de Santo André, e um louvor maravilhoso ali com a Vânia Marques, com o Léo Marques, com o Ronaldo, com toda a equipe de louvor, que são pessoas integrantes da Renascer Praise. Então amanhã à noite você é nosso convidado para estar com a gente lá na Hope, quem puder presencialmente. Quem não puder, a gente vai estar transmitindo nossa live amanhã às 20 horas. Você é muito bem-vindo. Contamos com a sua presença, que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida. Uma semana ricamente abençoada para todos nós. Deus está conosco, o Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio. Uma noite muito abençoada para você, em nome de Jesus.